Boa noite, amados. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Que bom poder estarmos aqui. Que bom estarmos reunidos no nome de Jesus, para a glória, para a honra, para o louvor do seu nome. Amém? Nós vamos ler livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 10 e versículo 12, dois versículos de louvor, de adoração ao nosso Deus, que diz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Louvem, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém? Para isso nós viemos aqui, para oferecer ao nosso Deus honra, louvor, ações de graças, glória, porque a Bíblia diz que Ele é o único e verdadeiro Deus, santo, glorificado nas alturas, que vive para todo sempre e está aqui no nosso meio. E a palavra de Deus diz também que Ele habita no meio dos louvores. E nós, como seu povo, como a sua igreja aqui na terra, o seu corpo aqui na terra, é o nosso motivo, né? O motivo do nosso viver, adorar a este Deus. Vamos orar, abaixe sua cabeça, inclina o seu coração, todo o seu ser diante do trono da graça, leve o seu pensamento até este trono, e coloque diante do Senhor este culto, o seu coração, para que possa oferecer um culto verdadeiro ao Senhor. Pai, nós te louvamos no nome de Jesus. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, Deus santo, 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 tremendo, Deus maravilhoso, Deus de toda a majestade, de toda a honra. A ti pertence, ó Deus, o louvor, a sabedoria, a ação de graças, a glória e a força. Todo poder e majestade pertence a ti, ó Senhor do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Salvador, nosso Pai amado e querido. Nós te bendizemos nesta noite. Nós nos inclinamos diante do Senhor e queremos oferecer a ti o nosso louvor, o nosso culto, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, tem feito e ainda fará, porque nós cremos em teu nome, ó Deus de promessas, bendito Rei Jesus, no nome de quem nós oramos, amém. Irmãos, e este, como falamos, é o motivo do nosso louvor, é o motivo da nossa adoração. Quem é? Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé? Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo de estarmos aqui, e nós vamos bem dizer: bendito, santo, é o Cordeiro de Deus, o Filho, a raiz de Davi. E vai chegar um dia que vai se reunir pessoas de todos os lugares, homens de todas as tribos, povos e nações. Eles vão se prostrar, vão se inclinar e vão reconhecer que só Jesus é o Senhor. Mas nós, o seu povo, o novo Israel de Deus que somos nós podemos fazer isso desde já. Reconhecer que Ele é o Filho de Deus, a raiz de Davi, o bendito Cordeiro. Vamos cantar? Das tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus.
remidos comprados no mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. O Senhor está presente aqui no nosso meio. Você crê nisso? Glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque Ele morreu, mas ressuscitou, vive para todo sempre, está sentado à direita de Deus Pai, como Cordeiro bendito de Deus. Vamos ler responsivamente Salmos de número 139, do versículo 1 ao versículo 10, e nós vamos fazer essa leitura como sempre fazemos, responsivamente, onde nós leremos um versículo, eu vou ler um e a congregação lerá um outro. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. amém. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus onipresente. Aonde quer que nós possamos ir, aonde quer que você vá, Ele vai estar presente, porque Ele está presente em todos os lugares, o nosso maravilhoso Deus. Ele é onisciente, sempre, conhece todas as coisas, antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe, Ele a conhece, e Ele tem todo o poder nas suas mãos como Deus onipotente. Vamos cantar: maravilhosa graça que me alcançou, mesmo eu sendo pecador, esta graça veio sobre mim, e com o amor grandioso do Senhor, hoje nós podemos estar aqui rendendo louvores, honras e glórias ao seu nome. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantar, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça. Que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer. Louva
hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de missões na igreja. Quero agradecer a todos que já participaram. Se você ainda não participou, é a sua última oportunidade para contribuir com esse ministério maravilhoso que começou no coração de Deus. E eu sempre amo as campanhas de missões, e esse hino que a gente vai cantar pela última vez ficou no meu coração. A gente vai cantar na próxima de novo, né? Se Deus quiser. E os irmãos aprenderam também, e como é bom a gente respirar esse ar, a gente vivenciar missões. E sempre falou muito ao meu coração, e tem que falar ao coração da igreja, porque a gente tem que arder por missões. Nós, como cristãos, precisamos levar a sério o ide de Jesus, de pregar o evangelho em todos os cantos do mundo. Às vezes a gente não pode ir, mas a gente pode sustentar quem vai. Então a gente tem que levar isso bastante a sério, dar uma oferta de amor, contribuir com generosidade. Louvo a Deus pela vida da igreja. Depois nós vamos trazer aqui o resultado da campanha para os irmãos. Vou pedir ao Guto, né, que, por favor, a tesouraria possa fechar esse resultado. Mas então hoje você pode trazer a sua oferta. E nós vamos falar o nosso tema. Todos juntos. Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa lá em Atos 4:12, todos juntos também. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só o nome maravilhoso de Jesus. Nós vamos ver um pequeno vídeo que mostra mais um pouquinho do trabalho que a Junta de Missões Nacionais tem feito pelo nosso Brasil, num lugar bastante carente, que vocês possam, então, conhecer um pouquinho desse trabalho. Eu me chamo Ednara, sou aqui de Bom Jesus da Lapa. Na minha adolescência, eu fui abusada sexualmente. Então, desse abuso, eu me tornei mãe muito cedo, aos 15 anos. Nesse abuso que aconteceu, eu tive de trabalhar mais cedo e estudar também e cuidar, assim, do meu filho. Então, eu trabalhava, estudava e também, aos fins de semana, eu ainda ia para a festa. Então, o dinheiro meu era para quê? Para gastar em festa, para ajudar em casa e ajudar o meu filho. Veio uma amiga da família na nossa casa fazer uma visita, e aí dessa visita eles nos falaram dessa esperança. Nós foi à casa dela falar do amor de Jesus Cristo no momento mais difícil que ela estava, né? Mas a gente falou com ela que nós levamos uma solução para ela, que era Jesus Cristo, que ajudava ela a resolver todos os problemas e toda a dificuldade da vida dela. Foi quando eu aceitei o Senhor como suficiente Salvador da minha vida, e aí eu acabei falando. Não fiquei só com essa esperança para mim, mas sim eu fui compartilhando dessa esperança. Ela me convidou à Igreja Batista do Sertão, e eu fui com ela nessa igreja. E ali o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que eu precisava viver para Cristo, eu precisava me entregar para Cristo. Foi ali que eu tomei a decisão de servi-lo a Cristo. Casamos em 2017 e surgiu a oportunidade da gente ir para o Radical Sertanejo. Mas então a minha esposa estava já grávida, esperando o Isaac. A gente achou que não seria viável, não seria o momento aquele, né? Em 2017 a gente não foi por causa dessa gravidez do Isaac. E agora em 2020 estava grávida do pequeno Caleb. Mas a gente orou e o Senhor confirmou isso em nossos corações, nós decidimos ir. Mas o Senhor, Ele cuidou desses detalhes em nossas vidas. E assumimos um campo no Quilombo, Lagoa das Piranhas, aqui em Bom Jesus da Lapa. Estamos lá com um trabalho de evangelização, de plantação de igreja naquela comunidade. Tem sido bênção, as pessoas lá têm sido muito amorosas conosco, bem recepcionistas mesmo. Tem sido gratificante servir aquele povo. E os cultos semanais de oração, PGM, encontro de homens, trabalho de EBD, escolinha de futebol, tem sido maravilhoso, tem sido bênção mesmo. Mesmo a pandemia aí, tantas dificuldades, nós não achamos isso um problema de nós avançar, de nós continuar indo adiante, né? E nós estamos aí com a esperança, né,
dessa carreta aí prometida aí, que essa carreta venha aqui para o sertão, venha aqui para a Lagoa das Piranhas para atender essas pessoas tão necessitadas, tão carentes. E através da carreta do sertão, nós poderemos alcançar muito mais pessoas. É uma ferramenta para a evangelização, uma ferramenta para abençoar, dar uma qualidade de vida a essas pessoas, cuidar da saúde bucal, cuidar da sua saúde clínica. E nós louvamos a Deus porque você faz parte desse desafio. A minha expectativa é enorme, né? Não só minha, mas de todos aqui da comunidade com a chegada dessa carreta aí, porque nem todos aqui têm uma boa renda para estar indo para o dentista, ou então qualquer médico. E também agradecer à igreja, né, que a Igreja Batista, os missionários aí que estão dando esse apoio para a gente aí. Para a gente é uma benção, né? Que Deus, essa carreta vem aqui para a comunidade, né? Eu fico muito agradecido dela vir, né? E dar muito apoio a vocês também, que é um dos que veio aqui para ajudar a comunidade. Então, para nós é uma beleza. Então, é o que eu posso falar para as outras pessoas, que dependente do que aconteceu na vida de vocês, Jesus, ele é aquela pessoa que dá esperança, que dá a motivação de você pegar e falar do amor do Senhor. Oramos a Deus para que nós continuamos sendo esse instrumento usado nas mãos do Senhor, naquela comunidade, e que o plano do Senhor seja esse, que nós sejamos esse instrumento na mão do nosso Deus. E a carreta está chegando, gente. Eles estavam ali na expectativa quando isso foi gravado. Na semana passada, a Junta divulgou no site a aquisição da carreta, estava no Maracanã, depois ela passou aqui por São Gonçalo, ela está rodando aqui algumas regiões e depois ela vai lá para o sertão. E é uma bênção, levando atendimento odontológico, atendimento médico. Os missionários estão ali cuidando do corpo, cuidando da alma também. E para pagar o salário desses médicos, dos dentistas, gente, precisa de recursos, não é? Então, esses recursos saem das nossas igrejas batistas brasileiras. É um privilégio nós podermos fazer parte desse ministério. E eu acho muito legal, quando a Junta faz esses vídeos, eles sempre colocam um caso concreto, um testemunho de uma família aqui que se converteu e agora também está trabalhando na obra missionária. E a gente viu isso ao longo de toda a campanha, vidas que são transformadas. A gente podia apenas trazer números para os irmãos, mas a Junta coloca vidas. Jesus Cristo é a única esperança. Nós estamos fazendo esse trabalho missionário. Precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar esse hino tão lindo. E você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Agradecemos aos irmãos que têm contribuído com a ação social da igreja também. Mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, nós fechamos as cestas básicas, sem precisar mexer no dinheiro de dízimos e ofertas, porque os irmãos têm sido generosos e têm contribuído. Essa igreja é uma igreja linda, é uma igreja que ama missões e que serve ao Senhor com alegria. Então você pode vir aqui trazer o seu dízimo, sua oferta, e depois, Ronaldo, você é convidado para orar aqui para a gente, fazendo a dedicação, tá bom? Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê, e tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará.
Brasil, a esperança é Jesus. Maravilha, né? Isso é muito lindo, gente. Obrigado a Deus por essa verdade chegar até nós. Cristo é a única esperança e nós abraçamos essa esperança para nunca mais abandonar, ó Deus. Obrigado porque nós já conhecemos essa verdade linda que nos libertou, ó Deus. Mas, ao mesmo tempo, há tantos que ainda andam nas trevas, ó Deus, precisando ser resgatados, ó Pai. E essa campanha vai ao encontro dessa demanda, ó Deus, de pessoas em todo o Brasil, carentes, vivendo tristes, sem Jesus, ó Deus, uma falsa alegria. Obrigado porque essa igreja pode participar dessa campanha tão maravilhosa, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque podemos ofertar, podemos orar e podemos estar juntos nessa campanha linda, ó Deus. Brasil, a esperança é Jesus. Obrigado pelos demais recursos que chegaram até aqui, ó Deus, dízimos, ofertas, que tudo seja para o Teu reino, para a Tua glória, ó Deus, que nisso essa comunidade local venha crescer, venha ser abençoada, ó Deus, e ao mesmo tempo abençoar tantos que estão ao nosso redor, ó Deus. Obrigado por isso, somos parte disso, Pai. Isso é bondade Sua e nos alegra também, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos que puderam chegar aqui nesta manhã. Desejo que Deus esteja abençoando sua vida, ministrando a você, a sua família, e que com alegria você possa, contentamento, né, também, estar diante do Senhor para servi-lo, para adorá-lo de todo o seu coração. Nós vamos dar prosseguimento ao culto desta manhã. Isso é uma parte bastante importante da nossa igreja, quando nós estamos aqui preparando alguns irmãos para serem batizados, que serão no dia 23 de outubro, portanto, em breve. E nós temos, então, nesse tempo, contado com a ajuda de alguns irmãos, nos apoiado, então, nos estudos, discipulado, e o Marcelo, a Beta, vêm sendo preparados, né? A Ellen também. Queria pedir, Ellen, que você pode sentar naquela cadeira aqui, fica mais fácil de eu me dirigir aqui para vocês. Pode, se a Evelyn quiser sentar do lado dela, pode ficar ali também. Pode ser aí também. Então, Marcelo, fique de pé aí, Marcelo. Marcelo é da nossa banda aqui também, né? Toca o violão aqui, a guitarra. Beta, a esposa, pode ficar de pé. Nós hoje vamos almoçar, porque é aniversário dela, almoçar na casa dela. Almoçar na casa de crente domingo não é boa ideia, não. Né? Porque a gente faz o almoço no sábado, ou senão tem que chegar em casa e ainda vai terminar, ainda fazer. Então, esquece isso. Brincadeira, receba nossos parabéns por mais um ano de vida que Deus te dá. Tem sido uma bênção para nós, a Beta e o Marcelo aqui. Nós amamos vocês. Tem 2 filhas, né? E a Duda e a Sofia. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Pode sentar, por gentileza. E aqui a Ellen, né? Irmã do Eduardo. Já estão bastante integrados aqui na célula de jovens da nossa igreja, também na classe ali. Obrigado ao Rafael, que tem cuidado desses meninos, né? Tem feito um excelente trabalho. Eu louvo a Deus pela vida do Rafael e do seu ministério. Ellen pode sentar também. A mãe está ali atrás, Evelyn, né? E ela também teve lá umas aulas com Mônica e vai dar profissão de fé hoje. O que é dar profissão de fé? Né? Essa palavra significa professar. Então, proclamar publicamente a sua fé. Então, as igrejas, né, elas obedecem às ordenanças do Senhor Jesus, deixadas por Ele, que foi o batismo e a celebração da ceia. E nós estamos, então, preparando os irmãos para cumprir esse mandamento, de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós tivemos 2 batismos, né, pouco tempo atrás. Teremos os irmãos aqui e outros irmãos estão sendo preparados para o ano que vem também serem batizados, se Deus quiser. Então, Beta, Marcelo e Ellen, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, de ouvir, né, o seu testemunho de fé e algumas perguntas que poderemos fazer, básicas, tranquilas, da fé cristã, para, diante da igreja, atestar se vocês estão preparados para serem batizados. Antes, a Dona Leni também está aqui, já deu a profissão de fé, né? Dona Leni era de outra igreja oceânica, né? Igreja Presbiteriana Oceânica de Itaipu, né?
Por que ela será batizada? Ela já deu a profissão de fé aqui, já está pronta. Na ocasião ela teve uma viagem, não foi possível ser batizada com outros irmãos daquela época. Ela então vem de uma igreja que realiza o batismo por aspersão, né? Nós conversamos com ela sobre isso e ela então decidiu livremente ser batizada novamente, dessa vez por mergulho. Sabiam que a palavra batismo significa imergir, mergulhar? Então, as igrejas batistas, elas praticam esse tipo de batismo, né? Que é a palavra grega correspondente, baptismo significa isso, batizar por imersão, por mergulho. E eu queria ler um texto aqui, que se encontra em Atos, capítulo 8, se você quiser ler em casa, mais tarde ou agora, acompanhar. E com essa leitura eu vou perguntar para Ellen, para o Marcelo e para a Beta, quem é que pode ser batizado numa igreja evangélica? Né? Vamos ouvir o texto. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de sua justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Gente, que texto maravilhoso de Atos, de maneira tão clara, né, falando quem é que pode ser batizado. Ali mesmo, no deserto, uma região desértica, né, devia estar passando em direção a Gaza, quando encontraram água, mediante o Evangelho. Veja que aqui você tem até a forma correta, não é, de um irmão, uma irmã, compartilhar o Evangelho com um colega de trabalho ou na escola, com algum vizinho, algum parente. Porque, veja, Filipe, ele se aproxima, o Espírito Santo vai impelir Filipe a aproximar-se daquela carruagem que estava passando, alguém que ele não conhecia. E olha, ele ouve, ele percebe em que pé está aquela viagem daquele servo, né, lá de Candace, da Etiópia, e ele então começa da onde a pessoa está. Já perceberam isso? Quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, ele fala de água. Quando ele vai falar com o homem do campo, ele fala da terra, da chuva, da semente. Olha que sabedoria. E hoje você não precisa inventar nada, apenas aprender com Jesus. Não é? E começando por essa escritura, que era o que ele estava lendo, era o assunto do dia, apresentou-lhe o quê? As boas novas, boas notícias, evangelho, no grego é isso. Né? Evangelho significa boas notícias. E mediante esse evangelho, o homem teve desejo de ser batizado.
E ele perguntou: que impede de eu ser batizado? E aí então vem a profissão de fé. Você crê? Né? E ele fala: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, vou perguntar: Marcelo, quem é que pode ser batizado numa igreja evangélica? Vou precisar de um microfone ali para ele, por gentileza. E Marcelo, então, já tem mais um minutinho para pensar, não é verdade? Mas são perguntas muito simples, realmente, que vocês têm capacidade plena de responder, e logo em seguida vou querer ouvir também o testemunho de vocês, que é super importante. Marcelo, então, quem é que pode... eu me lembro uma ocasião, né, quando um cidadão chamado Fábio Oliveira chegou na congregação, e primeiro dia, falou assim: pastor, aquele jeito sério dele, né? Né, Fábio? Você é pastor? Sou. Como faço para ser batizado? Alguma coisa assim, né, Fábio? Aí eu falei assim: você vem para a escola bíblica e tal, né? Vai aprender sobre o evangelho. Aí ele depois foi batizado, que graças a Deus é uma benção. Nosso líder de ação social hoje aqui na igreja, né? É uma alegria trabalhar com o Fábio, muito bom. Mas eu me lembro desse dia, viu, Fábio? Importante, né? Então, quem é que pode ser batizado numa igreja evangélica? Não só batismo, mas evangélica, né? Bem, quem é que pode ser batizado? Primeiramente, é aquele que crê, que tem fé e que toma uma decisão em sua vida de servir a Jesus, a Deus, né? Aquele que renuncia todo o seu passado para servir a Deus, aquele que realmente crê. Ok. Bem? Sim, sim. Então tá, muito obrigado. Realmente, está muito claro no texto que nós lemos aqui, né? Quando Filipe, aquele evangelista, né, conversando, evangelizando, e há aquela oportunidade ali, e aquela pessoa, então, desejosa de ser batizada. Interessante isso, né? Porque na igreja você não precisa forçar, você não precisa obrigar ninguém a ser batizado. Não é assim que funciona, não é? Nós evangelizamos uma vez em Colorado, no Paraná. Eu me lembro de uma senhora que ela falou que tinha determinada igreja, eu sei até o nome, mas não quero falar daquela denominação, e ela falou assim: eu fui forçada a batizar-me lá. E ela nunca mais voltou à igreja, já estava de passagem, assim, né? Estava visitando em outra cidade, e ela foi forçada a ser batizada. Tem igreja que faz isso. Não devemos fazer isso. É voluntariamente, entendendo o evangelho. Deus, o Espírito Santo mesmo, faz gerar em nós, né, um desejo de fazer parte da igreja local através do batismo. Então, as pessoas podem vir para uma igreja por carta de transferência de outra igreja, né? Mas muitas vêm através do batismo. Então, Marcelo, muito obrigado por sua resposta, né? E eu vou perguntar então, perguntar logo a você então, você pode, como é que foi, né? Se você morresse hoje, uma hipótese, tem certeza que iria para o céu, Marcelo? Sim. Então, como que foi essa convicção de fé? Como é que o seu testemunho pessoal de conversão? Você pode falar para a gente, por gentileza? Bem, eu toda a minha vida, né, mesmo antes de ser convertido, eu sempre fui uma pessoa temente a Deus, né? Eu tinha essa consciência que Deus existia, né? E sempre fui uma pessoa temente a Deus. Porém, não o seguia da maneira correta, né? Eu achava que era só ter fé, acreditar e pronto. E não era bem assim. Então, bem, conheci Jesus realmente foi até quando a gente passa alguns momentos na nossa vida, todos nós passamos por momentos desagradáveis, por perdas, né? E a gente acaba ficando transtornado, triste. E comigo não foi diferente. Eu passei um momento difícil na minha vida, tive algumas percas muito importantes na minha vida. E chegou uma hora que eu me vi, né, no fundo do poço. E um belo dia, eu voltando para casa, transtornado, vindo do trabalho, eu fiz uma oração, só eu dirigindo, dentro do carro, parado no sinal, e pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, que ele me tiraria dessa situação. E a partir daí tudo mudou, né?
tudo mudou. Eu senti o desejo de realmente servir a Deus, de realmente me entregar por inteiro. E a partir desse momento, né, que eu tomei essa decisão, foi quando eu realmente conheci Jesus na minha vida. Entendeu? E como o senhor até já sabe, a gente já conversou sobre isso, né? Eu me converti lá na primeira igreja batista de Niterói, eu era de lá. E desde então venho caminhando e muito agradecido porque Deus fez muitas coisas boas na minha vida, entendeu? Então, a vontade é sempre mais, a cada dia está servindo, está o servindo. Amém. Obrigado, Marcelo. A gente percebe que, embora houvesse um período de temor a Deus, aconteceu isso com a minha vida também, mas chega um ponto que você percebe que é necessário um compromisso, uma entrega, né? E foi isso que aconteceu com você, aconteceu comigo também, né? Principalmente quem é criado em lares evangélicos tem um temor a Deus, né? Mas não significa que é convertido, né? Até que chega um ponto que nós precisamos tomar a nossa decisão pessoal e assumir um compromisso com o Senhor. Foi assim na minha vida, percebo que foi assim com você também. E, Beta, você, né, fez os seus estudos lá com a Mônica, naquela caminhada lá de doutrinas básicas, né, da nossa fé cristã. Você, com certeza, aprendeu muitas coisas boas, novas, e você poderia afirmar, mesmo antes de ser batizada, se você morresse hoje, você iria para o céu? Sim. Sim. E poderia falar um pouquinho como é que se deu esse encontro com Jesus na sua vida? Sim. No meu caso, foi através dos meus pacientes, né? Que eu fui colocada em uma equipe que todos eram evangélicos, todos eram cristãos, dos médicos até a equipe de limpeza. E todo plantão a gente começava com oração, né? Até que internou um paciente e que ele me escolheu para todos os dias ler a Bíblia para ele, né? No primeiro dia eu li, no primeiro plantão, no segundo eu li, no terceiro eu me escondi dele. E até que ele começou a tocar campainha me chamando, e a equipe não aguentava mais aquilo, ele tocando campainha, né? Me expulsaram do setor para poder ler a Bíblia para ele. Todo dia eu tinha que ler, né? Até que eu entendi, né, que eu precisava aceitar Jesus como Salvador. Amém. Foi como a conversão de Agostinho, né? Quando ele ouve uma voz falando assim, pega o livro e leia. Nesse caso, não era um anjo ou um menino, era o paciente, né? Isso. Isso é fantástico, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Enquanto você ministrava, você estava sendo edificado, né? A Beta é enfermeira, então nos ajudou muito aqui no Che Guevara, né? Com alguns pacientes, né? Que a gente conhecia, precisava de informação, de apoio. Agradecemos muito a você. E me lembra... nós já combinamos o almoço. Mas eu quero contar aqui um outro testemunho de uma enfermeira, que era a enfermeira do Cazuza. Vejam, quando o Cazuza estava em fase terminal, ele tinha AIDS, né? E ele queria se despedir do Rio de Janeiro, então aprontaram o carro, o motorista e a enfermeira, e foi para Barra, Zona Sul, passear, tal. Foi realmente véspera da morte dele. E aquela enfermeira lia a Bíblia para Cazuza a pedido dele. Olha que coisa. Acontece que o Cazuza, ele de alguma forma, foi divulgado que enquanto a enfermeira lia a Bíblia para ele, ele sentia paz. E esse fato se tornou tão notório que foi levado para um congresso de medicina em São Paulo, depois que o Cazuza tinha morrido. Discutiram essa situação. Como assim? Como pode ser isso? E ele, então, no dia que se despediu, a enfermeira já vinha fazendo esse trabalho de leitura, e no dia, na véspera da morte dele, despedindo-se do Rio de Janeiro, ela fez um apelo. Falou assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador?
e nenhuma palavra saiu de sua boca, mas as lágrimas rolaram dos seus olhos. Ele chorou. Não sabemos que tipo de resposta ele deu, o que estava acontecendo, né, entre ele e Deus. Mas, mediante a leitura da Bíblia, ele dizia que ele tinha paz. E no dia que ele ouviu esse convite, na véspera da sua morte, ele chorou. Então veja como aconteceu com você, seu paciente lá, né? Já aconteceu em outra ocasião, como que naquele lugar ali, a enfermeira é um missionário ocupando a sua oportunidade, seu espaço, onde nenhum outro missionário pode ir, nenhum pastor. Então, veja o papel de cada um no seu setor de trabalho, de cada pessoa, né, com seu parente, né, porque vocês, se não notaram ainda, e se fizer um levantamento aqui, a maioria de nós foi influenciado e levado ao Evangelho, e alcançado por Jesus, principalmente por causa de parentes e amigos, não de pessoas estranhas. Pensem nisso. É muito mais difícil a gente chegar à decisão com Jesus por estranhos. É muito mais fácil quando é uma pessoa de confiança, né? Então tem que ter essa empatia, essa amizade, esse vínculo, né? É por afinidade. A amizade é uma chave para a evangelização. Então a gente está aprendendo aqui, esse testemunho seu é didático para nós, né? Muito obrigado. Eu vou então passar. Quer falar mais alguma coisa? Não? Obrigado. Ellen, então passa o microfone para a Ellen aqui. Ela, então, você, mediante o conhecimento que você tem do Evangelho, com certeza sua família, né, já compartilhou com você o Evangelho, você chegou a um ponto na sua vida espiritual que, se você morresse hoje, mesmo sem ser batizado, você pode afirmar que iria para o céu? Sim, eu acho que sim. Muito bem. E você, assim, se converteu gradativamente numa família evangélica, ou você teve um momento que assumiu uma responsabilidade com Jesus? Você gostaria de falar como é que foi esse compromisso entre você e Jesus? Eu tive muita sorte de nascer numa família que já era da igreja, né? Então eu cresci sempre ouvindo as histórias da Bíblia, lendo a Bíblia, orando sempre. E eu acho que eu sempre tive esse compromisso, eu sempre gostei de ouvir as histórias, de ler, e sempre tive essa liberdade de falar com Deus a todo momento. Eu sempre senti como se Ele realmente é uma parte de mim, assim. Então, eu sempre sempre achei muito importante estar na igreja. Eu amava quando eu ia para a casa da minha avó e ficava com meu avô, a gente ouvia louvor e ele orava e a gente lia a Bíblia, era sempre muito bom. Eu sempre gostei muito. E eu acho que, assim, como eu cresci na igreja, sempre com esse compromisso, eu acho que sempre tive, assim, no meu coração de querer me batizar, só que só agora eu percebi que eu estava realmente pronta para isso. Muito bem, obrigado. Então veja que acontece bastante nas famílias evangélicas, né? Que as crianças elas vão assimilando o Evangelho, né? Até chegar a um ponto que elas têm o desejo de serem batizadas e integradas à vida da igreja de maneira mais completa ainda, não é verdade? Não significa que um filho de crente seja crente. Vejam bem, há muita confusão nisso e os pais precisam ficar atentos sobre isso. Não é porque é filho de um casal, de uma pessoa crente, que é naturalmente crente. A pessoa precisa tomar a sua decisão, precisa, então, estar se rendendo a Jesus e declarando publicamente que Ele é o seu Senhor e Salvador. Então, isso é muito importante que a gente possa perceber com os nossos filhos. Então, muito obrigado. Mônica, alguma pergunta mais que a gente poderia fazer aqui? Marcelo, a igreja é uma comunidade de fé. Desde o Velho e Novo Testamento, o Senhor trabalha muito essa questão de comunidade. Não é para a gente andar sozinho, mas para a gente ter comunhão uns com os outros, né? Servir uns aos outros, acolher uns aos outros, né? Perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. A gente faz isso nessa comunidade de fé. E a igreja, então, tem o seu papel relevante para a sociedade, que é ajudar com atitude de compaixão, né? de ajuda realmente em várias áreas.
Então, a igreja, você fazendo parte da igreja, você assume também compromisso, não somente com o Senhor Jesus, mas com a igreja. Porque, à medida que nós agora somos membros da igreja, nós temos compromisso. Vocês estão dispostos a contribuir com seus dízimos, né? A Ellen não trabalha ainda, né, na verdade, mas se um dia trabalhar, vai ter oportunidade de contribuir para missões, né, contribuir com a ação social, com os desafios, né, que vêm para nós. Então, é muito importante que os irmãos tenham essa consciência, nosso compromisso com Jesus, mas é também com os irmãos, é também com a igreja do Senhor Jesus. Então, que vocês que serão batizados possam perceber isso, porque hoje em dia, não é, a gente tem assim, quem lida a igreja percebe isso, há muita dificuldade, porque há vários ministérios precisando ser implantados ou reorganizados, e muitas vezes a gente não pode contar, assim, não tem líderes, pessoas suficientes para atender a toda demanda. Jesus mesmo falou, olha o Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, porque a seara é muito grande, né? A colheita é muito grande e os trabalhadores são sempre poucos. Então a gente precisa estar disponibilizado para servir a Deus com integridade e disponibilidade, porque assim, há, por exemplo, hoje demanda no Ministério Infantil, há demanda para a gente ter um Ministério de Terceira Idade, e evangelismo, etc. E tal. Então, assim, à medida que vocês assumem os compromissos com o Senhor e com a igreja, precisam também estar se disponibilizando para servir. Em que área eu posso servir? Né? Conheço um amigo que mudou de igreja e chegou lá, ele era diácono na Igreja Batista em Niterói, chegando lá na Igreja do Recreio, ele falou assim, pastor, eu percebo que aqui não tem um corpo diaconal. Aí o pastor falou assim, nós temos o Ministério da Oração, nós temos a Igreja em Célula, nós temos isso e aquilo. Em que área você quer servir? Qual o dom que Deus deu para você? E ele estava feliz da vida no Ministério da Oração e participando também de um pequeno grupo. Então, assim, Deus dá dons aos crentes. E você precisa, então, compreender onde você, nesse grande quebra-cabeça, você é uma peça, onde você vai se encaixar, onde você vai servir, onde você vai trabalhar com alegria, vai servir ao Senhor e às pessoas. Então, esses dons precisam ser desenvolvidos. E aí a igreja tem a incumbência de equipar, né? Se numa área ou noutra, nós estamos aqui para ajudá-los a caminhar e a crescer no conhecimento, na graça de Jesus e também desenvolver seus dons. Então, que vocês possam estar disponíveis para o Senhor e também queiram servir através da igreja, tá bom? Esse é um desafio que nós fazemos. Alguma outra pergunta que deixou de ser feita e que possa ser feita, Mônica? Só quero agradecer o privilégio de poder ter discipulado os três, e é uma alegria caminhar com vocês. E foi uma alegria quando o Marcelo e Beta oficializaram sua união também, né? O casamento, um sonho que, graças a Deus, vocês percebem o compromisso e a atitude de coração quando o casal faz esse tipo de coisa, né? Então foi maravilhoso isso. Eu estava falando para eles do primeiro casamento que a gente fez na congregação, que foi a Edna e o Niltinho também, que oficializaram a união dele para poder se batizar. Então isso é natural e é uma bênção. Agradeço, então, a vida de vocês, caminhar com vocês, ouvir as histórias, compartilhar, né, Ellen? Isso é maravilhoso. A gente cresce muito junto. E eu estava falando sobre esses dons, cada um que a gente tem, né? Hoje mesmo eu estava falando sobre isso. E a Beta tem esse dom de acolher, de ver a necessidade, de socorrer, já tem feito isso aqui na nossa igreja, né? Então, eu agradeço muito a sua vida. E aí, pastor, hoje eu queria só mostrar aqui o exemplo de uma senhorinha. Quantos anos Dona Marlene tem? 85. Nós conhecemos Dona Marlene, falando sobre serviço, tá, gente? Nós conhecemos Dona Marlene na visita à Angélica, que é a nora dela. Dona Marlene, um exemplo lindo de fé, de vida, de vivacidade, né? E de alguém que serve com alegria. Ela está presa em casa por causa da Covid, né? Mas 85 anos e a vida dela está sendo usada para abençoar outras vidas. É alguém que tem prazer em viver, alegria em viver. E quando a gente saiu daquela visita, ela tocou para a gente, eu saí de lá tão edificada, e eu falei assim, gente, eu quero ser assim, eu quero estar bem velhinha e trabalhando muito, servindo a Deus do jeito que eu tiver. Ela quase não ouve, não é verdade? Quase não ouve, mas não ouvi reclamar em nenhum momento disso, só agradecer ao Senhor. E ela doou para as nossas crianças, eu só vou mostrar aqui que as crianças não estão, né? As crianças vão receber na festinha do Dia das Crianças
essa sacolinha linda aqui, gente. Tudo feito à mão. Olha que coisa mais linda. Por ela, um por um. Um por um. Olha, tá vendo? Tem muitos. Lindo. Cada criança vai receber com amor e carinho. Gente, isso me constrange. Sabe? Isso me constrange. A gente, às vezes, reclama por tão pouco. A gente tem toda a vida pela frente, tem dons, tem talentos, tem tanto que a gente pode oferecer ao Senhor para servir, e às vezes a gente fica sentado no banco, a gente cruza os braços, e o pastor estava falando das necessidades e das carências que a igreja tem, e como é difícil, às vezes, trabalhar com poucos líderes, enquanto os irmãos têm dons e talentos que Deus deu e que precisam ser usados. Eu não sei em que área Deus está te chamando e como você pode servir, mas eu queria trazer o exemplo da dona Marlene, porque me tocou profundamente, porque não importa a limitação, não importa a idade, a gente pode encontrar significado em servir ao outro. Isso é muito bom. Como você pode servir ao Senhor? Busque ao Senhor, peça a orientação dele, não fica de braço cruzado, não. Tem tanta coisa para você fazer para o crescimento do reino de Deus. E vocês, meus queridos, Deus tem muito a fazer, abençoando a nossa comunidade, a nossa igreja, na vida de vocês. Sejam bem-vindos. Marcelo e Beta já estão com a camisa da igreja. Eu brinquei com eles, falei assim, vestir a camisa de verdade, né? Que bom, são muito bem-vindos, nós amamos vocês, tá bom? Vamos ficar de pé, nós vamos orar com eles. É uma alegria muito grande, né? Ver que vocês tomaram uma decisão ao lado do Senhor e agora estão reafirmando essa decisão de crer somente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vamos orar. Eu vou pedir a Mônica que ore, então, pela vida da Ellen, pela vida do Marcelo, pela vida da Beta, que vocês nunca, venham se arrepender dessa decisão, que possam ter muita alegria, possam honrar e glorificar o nome do Senhor toda a sua vida. Que o Senhor mesmo os conserve sempre firmes em Jesus. É o nosso desejo como igreja. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão particular na vida da igreja, em que podemos ouvir a profissão de fé desses irmãos. Muito obrigada, porque é tão bom ver que o Senhor continua trabalhando, continua agindo, transformando vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos participantes disso como igreja tua. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e a cada dia possamos te servir com alegria. Pai, faz de cada irmão aqui um instrumento teu para discipular outras vidas, para trazer outras vidas ao conhecimento do Senhor Jesus. Te pedimos que o Senhor abençoe grandemente a vida do Marcelo, da Beta, da Ellen, essa caminhada, esse compromisso que eles assumem diante da tua igreja e diante do Senhor. Te damos graças e te pedimos que o Senhor os abençoe nesse processo de santificação que estão passando, no seu serviço cristão, que eles sejam uma bênção, Senhor, por onde quer que eles andarem. Muito obrigada pela tua igreja, por cada irmão que veio aqui nessa manhã, pelo testemunho que nós podemos ouvir de fé, que tanto fala aos nossos corações. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que bom que você pôde separar esta noite, esse tempo, para juntos celebrarmos ao nome de Jesus. Ele é a motivação, não é? Ele nos dá então a iniciativa, a vontade, o prazer de estar aqui na casa do Senhor, com os nossos irmãos reunidos como igreja do Senhor Jesus, para trazer ações de graças, para trazer os nossos louvores, nossas orações, o estudo da palavra. Tudo isso fazemos porque o Senhor é aquele que opera em nós tanto querer quanto o realizar, segundo as palavras do Senhor em Filipenses, né? Tem essa palavra lá do apóstolo Paulo. É Ele, então, que nos dá essa motivação, essa alegria. Eu gosto também do apóstolo Paulo quando ele diz aos Coríntios que é Deus que nos mantém firmes em Jesus. Então, é pelas misericórdias do Senhor que nós não desistimos, não nos desviamos, não retrocedemos, nos mantemos firmes, porque Ele é o caminho, Ele é a nossa motivação. Que bom, então, que mesmo com chuva e frio, né, saímos de casa, alguns não puderam, mas nós louvamos ao Senhor porque estamos aqui, e é tão bom estar
em comunhão com os irmãos e como igreja do Senhor poder oferecer esse culto a Deus. Hoje, então, vamos falar que Deus tem cuidado de nós. E a gente aprende desde cedo que quem ama, cuida, né? É um ditado popular, antigo, eu acho que eu vim conhecer esse termo a partir de um livro, quando as crianças começaram a chegar lá em casa, né, Mônica? A gente adquiriu um livro de um psiquiatra muito famoso, excelente, né, no Brasil, chamado Samitiba, e ali o título do livro é Quem Ama, Educa. Então, eu acho que o ditado popular, o provérbio popular, original é esse. E depois, então, a gente faz um paralelo, e o empregado também, quem ama, cuida, né? Então, eu quero reafirmar isso nessa noite, com os textos que nós vamos ler, compartilhar, e, mais uma vez, confirmar que é isso mesmo, que Deus nos ama e que Ele está cuidando de nós, que Ele se importa com a nossa circunstância que estamos vivendo, Ele não está alheio aos problemas que nós enfrentamos, e Ele também nos traz desafios. E diante destes desafios, nós somos também equipados, nós somos encorajados para lidar com a situação e vencer com a graça do Senhor. Paulo também nos ensina que Deus sempre nos conduz em triunfo. Mas a pérola das grandes promessas bíblicas está em Romanos, não é o texto, né? Nós estamos apenas introduzindo o assunto. E lá o apóstolo Paulo fala que nós sabemos, né, que Deus está agindo, né, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, nós amamos o Senhor e temos essa expectativa, essa esperança. A nossa fé, a nossa confiança no relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus é que Ele está atuando, Ele não está passivo, não está ocupado, Ele não está distante, apesar de ser um Deus altíssimo, Ele também é um Deus pertíssimo, nas palavras do profeta Isaías. Ele é um Deus de longe, porque Ele é tão especial, mas Ele é um Deus de perto, Ele está no meio de nós. Então, Deus, Ele se importa conosco, com a nossa família, com o nosso trabalho, com as nossas decisões, com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas. Então, vamos, nesta noite, estudar o texto bíblico de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, para falar sobre esse tema. Deus tem cuidado de nós. Assim nos diz a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Os irmãos sabem, né, pelo contexto, que Josué foi, junto com Caleb, os dois únicos adultos que puderam sair do Egito. Josué nasceu no Egito e conseguiu entrar na terra de Canaã, que era habitada por diversas tribos, né? Era cidades-estados, e lá então o povo guerreiro, né? Um povo que já tinha uma tecnologia muito boa na época, ocupava aquela região, mas era um povo bastante pecador contra Deus, e Deus decidiu dar aquela terra para os hebreus. Assim, então, a gente percebe que há uma peculiaridade na vida de Josué, tanto quanto de Caleb também, porque de uma multidão de adultos, né? E naquela ocasião eles eram cerca de 2 milhões de pessoas saindo do Egito para a Terra Prometida, uma jornada de 15 dias que levaram 40. Aí vocês percebem, né, que algum problema houve nessa viagem, não é verdade? Não saiu, né, como deveria, mas, enfim, a gente vai ver que dizem, né, que o deserto é uma escola. Então, talvez a gente esteja passando agora, né, todo o Brasil, o mundo todo, por uma boa escola, quando somos desafiados a superar, né, a lidar com enfermidades, recessões, desemprego, medo, né, insegurança, tantas coisas que nós não conhecemos. E, diante disso tudo, nós precisamos mais do que nunca firmar nossa fé. Como tem um slogan que fala assim, não tenha medo, tenha fé. Então nós somos chamados para isso nessa noite. Deus
tem cuidado de nós. Confiemos nele. Assim nos diz a palavra do Senhor, Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. O Senhor Todo-Poderoso, Criador do universo, que nós nem conseguimos contemplar, mesmo com os telescópios mais poderosos do mundo, né? Tivemos o Hubble aí atuando por mais de 20 anos, está se aposentando, agora vem um muito mais poderoso, e mesmo assim não conseguimos, né, olhar e ver, né, esse universo tão grandioso criado pelo Deus tão poderoso como é o nosso Deus. E esse Deus, tão cheio de glória, de majestade, de santidade, quer dizer, incomparável, a gente não consegue nem descrevê-lo corretamente, né? Imagine defini-lo. A gente não pode, por causa da nossa limitação, esse nosso Deus, ele promete estar conosco, não é? Lemos o Salmo 139 hoje aqui, e fala para onde poderia fugir da sua presença, não é? Não dá, não podemos. Então Deus é um Deus presente, Ele é poderoso, interage conosco, se interessa por nós. Nós não estamos sozinhos. E aqui você vai perceber um homem cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Deuteronômio, logo aí na página anterior, 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria. Espírito com letra maiúscula na Bíblia significa Espírito Santo, que Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Então ele foi consagrado para uma tarefa, para uma missão, ele foi consagrado por Moisés. Mas ele era reconhecido, respeitado, ele tinha sido já comandante de exército lá no Egito. Ele vinha sendo preparado, ele foi vocacionado, ele foi agora desafiado por Deus. E quem sabe você também esteja sendo desafiado diante de alguma situação. E ao invés de ficar morrendo de medo, paralisado pelo medo, precisa seguir em frente com a ajuda, com a sabedoria, com a capacitação que Deus vai nos dar. Nós precisamos confiar que essa missão não faremos sozinhos. Nós temos a companhia e a graça do Senhor conosco. Veja então, Josué recebeu um grande desafio: liderar mais de 2 milhões de pessoas que cometiam um pecado terrível. Qual é o
principal pecado que o povo hebreu nessa jornada pelo deserto cometia? Pecado da murmuração. Não é? Olha, é muito ruim lidar com pessoas que vivem a reclamar. Ontem mesmo minha mãe falava sobre isso, né? Que a mãe dela nunca estava bem. Sempre, meu pai falava isso mesmo, né? Ela, a vida toda, assim. E aí, como é que está, dona Maria? Está doendo, está isso, está aquilo e tal, né? Nunca está legal, né? Não é bom isso. Não é bom, uma pessoa muito negativa, sempre para baixo, assim. Isso é contagioso, né? A gente, claro, tem momentos que a autoestima está baixa. Isso é normal, porque nós somos dotados de emoções. Então, nem sempre você está para cima, né? Tem dia que a gente está melancólico, tem dia que a gente está triste, às vezes uma tristeza forte, profunda, né? Isso acontece na vida de qualquer pessoa, mas a gente não é assim. A gente tem esperança, a gente tem fé, a gente supera as dificuldades, a gente é desafiado e a gente confia que Deus vai nos ajudar, vai nos dar força para superar, não é? Para suplantar os problemas. Então, esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa que foi uma pessoa corajosa, não é? Quando a multidão estava dizendo, não vamos porque vamos ser derrotados, porque havia gigantes, nefilins, né? Na terra para onde eles estavam indo, e ele foi como espia. Cada tribo, então, elegeu assim um líder, e Josué era líder, né, da sua tribo, e ele foi enviado. Então, ele e Caleb fizeram a diferença, falando assim, não, realmente, olha, a Covid está matando, é verdade, né? Mas se a gente usar máscara, se for vacinado, se a gente mantiver distanciamento, né, social, fizer um resguardo e tal, a gente vai superar, vai conseguir vencer isso aí. Eles foram otimistas. E nós, crentes, somos esperançosos. Somos otimistas também. Não é? O cenário internacional é ruim, gente. Cenário de ameaça de guerra, é China e Índia, é Índia e Taiwan, e aí Estados Unidos. Olha, se você olhar a geopolítica hoje, as ameaças de guerras potencialmente, realmente tem um potencial muito grande de mais guerras. Isso é real, não é conspiração, teoria da conspiração não, é real. Então, nesse mundo doentio, nesse mundo hostil, né, de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta enfermidade, nós estamos sendo desafiados diariamente. Não é porque se a gente olhar para a circunstância e não tiver fé, não tiver um relacionamento de confiança em Deus, a gente entra em depressão. É isso que Paulo nos ensina, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, olha, para você anotar na sua Bíblia, destacar com a caneta marca-texto aí, para você meditar na segunda-feira sua reflexão, né, sua devocional, 2 Coríntios 7, versículo 5. Que lindo esse texto, gente. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Foi o remédio, o nome do remédio é Tito. E o remédio amanhã, sabe, para aquele colega de trabalho, pode ser você. Mônica, Natália, né? Pode ser Socorro, pode ser João, pode ser cada um de nós aqui. Pode ser o remédio, a esperança, que vai dar aquela palavra de edificação, que vai tocar nas almas, com quem você lida e vai falar, posso orar sobre isso? Vamos conversar com Deus sobre isso? E olha, eu tenho aprendido que as pessoas muitas vezes rejeitam a igreja, e às vezes até com razão. Mas, raramente, eu acho que pouquíssimas vezes, ao longo da minha experiência aí na evangelização, as pessoas rejeitam uma oração. É muito difícil, muito difícil. Quando você se propõe a orar por uma pessoa, independente da religiosidade dela, da religião que ela siga, ela aceita a oração. Então, é uma estratégia de evangelização orar, não é? Vamos interceder, vamos orar, vamos falar assim, vou orar para o seu filho, vou orar por sua mãe, vou orar para aquela pessoa que está enferma, e ore mesmo, né? E uma coisa que eu aprendi também,
Uma vez estava lá na Junta de Missões Nacionais, né, para buscar material lá, era na rua Gonzaga Baixo 300, lá perto do Maracanã, ali, é São Cristóvão. São Cristóvão não, ali é daquela região ali, esqueci o nome do bairro. Bom, aí o Levi, né, foi comigo, ele me ajudava, o irmão do Ledi. Aí chegamos lá numa casa de um parente dele e tal, conversando, ele falou assim, olha, sabe, o pastor Mauro Israel tinha um hábito, quando as pessoas faziam um pedido de oração para ele chamava a pessoa e falava, vem cá, minha irmã, vem cá, meu irmão. E orava na hora, botava a mão assim no ombro, e orava na hora, e falava assim, pode ser que eu me esqueça depois. E orava na hora. Olha que legal, eu aprendi isso. Então, quando alguém estiver passando por uma situação delicada, quem sabe de perda, de luto, né, de desemprego, problemas no casamento, qualquer que seja a dificuldade, você possa ter essa empatia, compaixão e essa iniciativa, né, de chamar pessoas, se for conveniente, né? Naquele mesmo momento fala assim, posso orar por você? E ora. E às vezes você não precisa fazer uma oração de meia hora, naquele ambiente talvez não seja apropriado, não é? Mas você pode guardar o nome dela e orar também depois na sua casa. Então quando a Mônica vem aqui, os irmãos, né, na quarta-feira, no culto de oração, ou na célula, ou trazem seus pedidos de oração, a gente procura anotar e nos lembrar de orar por essas pessoas. É importante fazer isso. E é uma atitude de amor. Mostra que você se importa com o outro e você, então, é a resposta de Deus para essas pessoas também. Como Paulo está dizendo aqui, né, temores internos e mais o que ele falou? O que ele disse aqui aos Coríntios? Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos. Você não tem domínio sobre isso. E isso está além do que nós possamos resolver. Mas dentro de nós, Deus nos dá a paz interior para lidar com qualquer conflito externo. Temores internos. Se nós voltarmos um pouquinho aos Coríntios 4, olha o que ele diz. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Esse é o devocional de terça-feira, segundo aos Coríntios 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque o Senhor é poderoso, Ele está presente, Ele tem cuidado de nós. Então, o povo de Deus tem todas as garantias de que ele vai ser uma pessoa vitoriosa. Veja o livro de Apocalipse. Apocalipse, ele é escrito para encorajar pessoas que estavam sendo perseguidas, quando os crentes eram torturados. Era o imperador Domiciano, né? Ali no finalzinho do ministério do apóstolo João, quando ele já está exilado em Pátimo, né? Aquela ilha que fica diante da Turquia ali. E ali então ele recebeu aquela visão de Deus para descortinar a revelação, né? Apocalipse significa isso, mostrar para o povo de Deus que eles venceriam apesar da perseguição implacável que durou até o ano 313 da era cristã. Então vejo que a palavra de Deus vem para encorajar e para orientar o povo, mostrando a vitória sobre todas as perseguições, sobre todas as lutas, sobre todos os desafios. E como a igreja primitiva dos primeiros séculos foi perseguida, né, tinha oposição, tortura, morte. Quantos ali se tornaram, né, mártires? E quando o Senhor Jesus, lá em Atos, a gente vê que a palavra de Deus diz, né, que vocês receberão o Espírito Santo, né, virtude, né, para testemunharem, tanto em Jerusalém quanto na Judéia. A palavra testemunha ali significa Marte. Olha só, é a palavra Marte. Nós fomos chamados para, pelo amor a Jesus, até mesmo sofrer, até mesmo morte.
a condição que o Senhor nos faz como servos, que não temos autonomia para fazer apenas aquilo que nós preferimos, mas de obedecer ao Senhor como servos que somos, onde quer que Ele nos leve para servi-lo. Aqui Josué estava sendo desafiado diante dessa multidão para atravessar um rio que estava na época da cheia, sabe? O delta desses rios, né, são lugares férteis, mas também lugar de perigo. E aqui diz assim: o meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. Aquele rio, né, que desce lá do Monte Hermon, né, quando vai degelando lá, vai descendo a água, aí no grande lago, né, da Galileia, depois segue para o sul ali, no lugar mais depressivo, não psicologicamente falando, né, geograficamente falando, a maior depressão da terra, né, abaixo do nível do mar, não sei quantos metros, ali está então o Rio Jordão, né, vai desaguar lá no mar, no lago salgado, né, ali no Mar Morto. E aqui então, nesse lugar, agora, eles vão atravessar o rio, e o Senhor está desafiando Josué a levar uma multidão sem canoa, sem barco algum, sem ponte. Não é? E eles vão atravessar pela fé, pelo poder de Deus, a pés enxutos. Esse filme nós já vimos antes, né? Lá atrás, quando o povo sai do Egito. Não é? O Mar Vermelho, ou Mar de Junco, que é a palavra mais apropriada para aquele mar, ele foi atravessado milagrosamente. E agora, novamente, olha só, como fui com Moisés, também serei contigo. Sob a liderança de Josué, agora começa a acontecer milagres. E depois de atravessar o rio, qual é o próximo desafio? Jericó, as muralhas têm que cair, né? E depois lutas, derrota. Onde foram derrotados? Na cidade de Ai, né, eles, por pecado, eles acabaram, né, ali se precipitando e tudo, e houve uma derrota. Então, isso mostra o quê? Na nossa jornada terrena, nós vamos ter dias de vitórias, mas também sofremos perdas, derrotas. Mas não significa que nós perdemos a guerra, porque a vitória final está garantida pela presença, pelo poder e pelo propósito que Deus tem a revelar através da sua igreja, do seu povo, da sua vida, individualmente. Então, nós já temos essa palavra de garantia de que o Senhor está conosco, que nós seremos vitoriosos, haja o que houver. Então, veja, você já foi desafiado? Talvez não como Josué, mas em outras circunstâncias, de outra forma também, não é? Quando uma mãe dá à luz uma criança, olha que desafio, criar aquela criança linda, maravilhosa, né, até que ela tenha sua formação, profissão, educação, tudo, e aí possa se emancipar, não é? Chega lá aos 25 anos, aí daqui a pouco está saindo de casa, não é verdade? É um desafio, não é simples, é complexo. Noite sem dormir, joelho no chão, quantos desafio, não é? Enfermidade, corrida para o hospital, medicamento, cirurgia, gente, é muito desafio. Você já foi desafiado com certeza em muitas áreas da sua vida. E diante dos dois desafios, a nossa postura de confiança, de fé, ela vai fazer toda a diferença. Não se desesperar. Uma vez eu estava visitando um paciente lá no hospital Antônio Pedro, Universitário Antônio Pedro, e quando eu descia, eu lidei com um quadro impressionante. Uma mulher estava chorando desesperada na escadaria do hospital, lá pelo 7º andar. Eu parei então e perguntei para ela o que estava acontecendo, e ela falou assim: o meu filho está sendo operado agora. E eu não sei qual a fé daquela mulher, mas a gente orou ali rapidamente com ela e fomos em frente. Mas algumas situações, quando você se encontra em apuros ou, de repente, algo tão inesperado acontece, você se sente seguro, você precisa recorrer à sua confiança.
e a fidelidade de Deus, sabendo que Ele não falha, que Ele prometeu, que Ele cuida de você em todo o tempo e onde você for. Aqui então havia vários desafios, um rio a atravessar, muralhas a derrubar, batalhas a lutar, mas Josué tinha recebido uma garantia: eu estarei com você. E isso faz toda a diferença. Você não está sozinho, mas você vai estar agora atuando com o Senhor, trabalhando onde o Senhor está trabalhando. Ou seja, a batalha não é nossa, Ele toma as nossas lutas e luta por nós. A Bíblia nos garante isso. Então, irmãos, o que nós precisamos é trazer à memória essas palavras, essas promessas e nos apegar a isso. Apegar-nos à promessa, às promessas maravilhosas de Deus para nós. Você não tem que combater sozinho. Você não tem que achar que tem a solução. A solução é o Senhor e Ele está conosco. Nós vamos então, só por curiosidade, lembrar aqui nós temos pessoas, casais jovens, que ainda vão ter muitos filhos, ou pelo menos um. E aí, olha a sugestão bonita aí, Josué. Que nome lindo, não é verdade? É bonito ou não é, gente? É bonito, Josué. Que significa Yoshua, que a gente canta aí nas músicas de vez em quando, que no grego, no Novo Testamento, vem a ser Jesus, é o mesmo nome, que significa Jeová é salvação. Olha que significado. Quando a gente teve lá as nossas gravidezes, Mônica? Mateus e Elisa, nós escolhemos os nomes pelo significado. A gente pega aquela lista e vê o que significa. Mateus, presente de Deus. Elisa, consagrada a Deus. E aí a gente vai escolhendo assim. É uma forma, pode pegar um livrinho, pode ir na internet, ver o significado dos nomes. Hoje está até mais fácil do que isso. E ali então Josué tem significado. Jeová é salvação. Então assim, esse líder que nasceu lá no Egito, que foi experimentado, que estava à frente de exército, que tinha sua experiência, lutado tantas batalhas, agora ele é vocacionado, ele é desafiado para uma tarefa grandiosa, porque o líder tinha morrido. Não significa que quando o pastor morre que a igreja fecha, gente? Deus vai levantar outros líderes, outras pessoas. E esse é um processo interessante na igreja. Gostaria que você ficasse atento a isso, porque tem a ver com você e comigo. Na igreja do Senhor Jesus, as pessoas elas são discipuladas. Discipulado é quando a gente ensina uma pessoa a caminhar com Jesus. A Mônica está fazendo isso. Algumas pessoas hoje deram profissão de fé de manhã, serão batizados no dia 23 de outubro ainda. Recentemente tivemos outros sendo batizados também, e passa por esse processo de evangelização, discipulado, ensinando a caminhar com Jesus, a aprender do Evangelho. E aí a pessoa é consolidada na fé. Ela é ajudada pelo irmão mais velho a consolidar a sua fé. Depois, então, ela chega à maturidade cristã, porque ela já vai conhecer lá os livros da palavra, as escrituras, sua vida de oração está boa, ela já está orando, já está dando seu testemunho, já está sendo usado por Deus para evangelizar, para abençoar e para discipular outras pessoas. Ela vai, então, crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. Ela chega, então, da maturidade, ela pode ser agora um líder, em várias áreas e ministérios. Ela pode servir, ela pode trabalhar para o Senhor e servir a igreja e a comunidade dessa forma. E Josué, então, é essa pessoa que passou por todo esse processo e Deus estava trabalhando nele, preparando-o. E assim Deus diz, olha, prepare-se você e todo o povo para a tarefa, ou para o desafio, para encarar o problema, para lutar, para ir em frente. Então, Deus, Ele nos chama, Ele nos desafia e Ele também nos prepara. Deus, o Espírito Santo operando em nós, vai nos preparar para lidar com a pandemia ou com qualquer outro problema que aconteça. Você talvez se surpreenda, seja pego de surpresa. Todos nós jamais imaginávamos parar o mundo por causa de um vírus. Na verdade, a gente tinha temor de uma grande bactéria. Isso era o que era compartilhado pelos médicos. Olha, pode acontecer que uma bactéria saia do controle, que não tenha antibiótico, por mau uso de antibióticos também,
as pessoas tomam indiscriminadamente às vezes, e aí perde-se o controle. E esse era o temor, e de repente não é uma bactéria, é um vírus que vem para o planeta. Mas pode ser outro problema. Não importa, se você estiver sendo preparado pelo Senhor, vai ser como Marta e Maria. O irmão dela ficou doente, o irmão ficou doente, o irmão faleceu, mas elas mandaram chamar o Senhor Jesus. Por quê? Essa é a nossa atitude. Qualquer que seja o problema, nós vamos chamar pelo nome do Senhor. É Ele que salva. Jeová salva. Né? Jeová é salvação. Então nós devemos nos apegar a Ele, qualquer que seja o desafio. Qual tem sido o seu desafio hoje? É alguém na sua casa, no seu trabalho? Essa semana nós fomos desafiados. Um menino de 17 anos chegou aqui. Foi trazido aqui, precisando ser internado numa clínica de reabilitação. Aí conversando com ele, dificuldades familiares. Graças a Deus, Deus usou um irmão da igreja para encaminhá-lo, e ele já está abrigado lá na clínica com quem nós temos parceria, lá em Sambaitiba, chamado Betuel. Né? E os irmãos têm contribuído com o Betuel, porque é a parceria que dura já alguns anos entre a igreja, ajudando a manter aquela clínica de reabilitação. E agora o jovem já está lá há alguns dias, 17 anos. Ele pegou o ônibus para ir para uma determinada boca de fumo para trabalhar. Já conhece o pessoal de lá, já conhece os colegas lá. Aí de repente ele pensou assim, não, eu quero me libertar. E aí foi na casa do irmão. E o irmão falou assim, então você vai dormir aqui hoje, nós vamos te levar para a clínica, tudo foi preparado, e ele já está lá, um desafio, não é? E já pensou, acontece isso com a gente também, chega num ambiente, num lugar, no trabalho ou no outro, e você encontra uma pessoa que precisa ser libertada. Olha que desafio, não é simples. Então, que Deus esteja nos preparando, nos dando também a compaixão, a empatia, o amor, para que possamos ter a sensibilidade de perceber as necessidades, esses desafios, e possamos então nos colocar nas mãos de Deus para que Ele, trabalhando em nós, nos capacite para que possamos trabalhar para o Senhor, e o fruto é para a glória dEle. A reabilitação daquele jovem, o nome dele eu trago aqui para que vocês orem, não há segredo, o nome dele é Carlos. Então, 17 anos, precisa que nós oremos e que Deus abençoe lá o Edmilson, o Willi, aqueles líderes da clínica, para que possa fazer um bom trabalho e ele possa sair de lá daqui a alguns meses reabilitado para a honra e glória do nome do Senhor. Então, irmãos, os desafios surgem na nossa vida, na nossa jornada, e nós precisamos estar preparados, conforme diz aqui a palavra do Senhor. Mais uma forma de preparar é quando você olha para a vida de Jesus, aprende no Evangelho, quando você manuseia corretamente a palavra de Deus. Dessa forma você é conduzido ao triunfo, à vitória. Não é assim uma graça barata, mas são promessas que são condicionadas à nossa atitude, à nossa fé, à nossa confiança, à nossa obediência ao Senhor. Veja o que os versículos 7 e 8 vão nos ensinar sobre essa jornada exitosa que Josué teve, e nós podemos ter também, porque Deus está prometendo isso em toda a Bíblia para aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Aqui então nós vamos perceber esses princípios para a vitória. No versículo 7, primeiramente, diz assim: somente seja forte, muito corajoso. Ou seja, não seja preguiçoso, não seja covarde, não fique acomodado, não é? Mas que você possa perceber a necessidade alheia e você possa fazer alguma coisa com solidariedade, que você tenha a iniciativa de acreditar que pode ajudar e fazer diferença, tocando nas almas, nas vidas, em nome de Jesus. Então, que você pague o preço de fazer um discipulado, de separar um tempo, ou até mesmo de investir, de ajudar. Vamos ajudar na clínica, né? A pagar a mensalidade. A família não pode, mas a igreja vai ajudar. A igreja precisa ter essas atitudes de compaixão. É natural daqueles que andam com o Senhor se parecerem com o Senhor. Seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo lhe ordenou. Então, primeiro ponto aqui,
que a gente percebe para que aquelas pessoas, Josué, diante desse grande desafio, fosse assim, vencedor, ele foi uma pessoa que obedeceu a Deus. Ele poderia fazer como Jonas, assim, Senhor, não quero, manda outro. Moisés fez isso. Quando Deus aparece para Moisés e fala, olha, você vai lá libertar meu povo. Ele fala assim, Senhor, manda outro. Eu não sei falar, né? Dá as suas desculpas. E que deu? Qual foi a atitude de Deus para Moisés naquela ocasião? Lá no Sinai. O Senhor se irou com Moisés. Se irou com ele. Puxou a orelha dele, e aí ele foi. E fez um trabalho maravilhoso, né? Grande Moisés. É inspirativo, né? Moisés, o servo do Senhor, que morreu ali antes de passar a bola para o Josué, né? Morreu e foi sepultado em Moabe com 120 anos. Já Josué, acho que trabalhou bastante também, faleceu com 110. Né? A gente chega lá, se Deus quiser, é um desafio. Né? Se cuidem, né? Cuidem de si mesmo, das suas emoções. Gente, eu vi um psiquiatra, aquele escritor famoso brasileiro, Mônica, que tem livros, como é que é o nome dele? Escreve muito bem, escreve família. Um grande escritor brasileiro, ele é psiquiatra, né? E ele fala isso, que nós brasileiros nos expomos muito em relação às emoções, nós não nos protegemos. Augusto Cury, qualquer livro dele pode pegar para ler, sem sombra de dúvida, é maravilhoso. Aí eu estava implicando com minha mãe, e falei assim, mamãe, porque minha mãe, o cachorro do meu irmão faleceu e ela estava chorando, né? Aí o gato da minha filha, né, foi atropelado, morreu, aí ela chora. Então, assim, é muito sensível. Né? Então, eu estava implicando com ela, falei assim, só precisa proteger suas emoções. E, de fato, né, não é pecado nenhum chorar pelo animal quando morre, não é isso. Mas eu estou falando, nós precisamos proteger, não nos expormos muito, né, as nossas emoções. Não é que você seja insensível, não. Precisamos ter empatia, precisamos ser solidários pela necessidade do outro, precisamos, né, ter compaixão, nos colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa para minorar o sofrimento alheio, tudo isso, mas precisamos também cuidar de nós. Então, é assim que nós oramos, Senhor, abençoa-me, a mim. E depois de você ser abençoado, você pode abençoar qualquer outra pessoa. Não é quando você se cuida, você pode cuidar do outro. Porque se você não se ama, como vai amar o outro? Se a sua autoestima estiver sempre baixa, você vai acabar depreciando o outro também. Então, nós precisamos cuidar, estar bem. Por isso, então, é preciso estar preparado. Aqui diz, agora você e todo este povo, preparem-se. Primeiro ponto aqui, então, tenha o cuidado de obedecer à lei. Por quê? O caminho da obediência, irmãos, é o caminho da bênção. É isso. Uma pessoa rebelde, uma pessoa que não se submete, uma pessoa que não ouve, uma pessoa que age por conta própria sempre, que não presta contas a Deus, dificilmente essa pessoa vai ser abençoada. Porque ela exclui Deus da sua vida e ela se torna autossuficiente. Não é? Então, nós, ao contrário, nós queremos obedecer. Ele fala, tenha o cuidado, cuide disso, zele por isso, seja obediente. É melhor obedecer do que o quê? Do que sacrificar. Não é? É melhor obedecer do que ficar, não é, sacrificando. Então, que você possa ouvir a palavra do Senhor, olhar para Jesus, agir como Ele, e que Ele seja o parâmetro, que Ele seja o espelho para nós, nos motivando, nos influenciando, nos inspirando, que o Espírito Santo do Senhor venha impelir cada um de nós aqui a agirmos em favor do próximo, e também em obediência ao nosso Deus. Então, a obediência é uma marca importante na vida do crente, que nos levará à vitória, com certeza. Você é uma pessoa obediente? Ou você é teimosa demais?
Converse com Deus sobre isso. Ele pode mudar o nosso coração. Ele pode mudar aquilo que não está legal. E a gente precisa reconhecer. Poxa, coração muito duro, a gente precisa, né, cheio de si mesmo. Então a gente precisa dar lugar, preferência ao Senhor, a vontade dele sobre a nossa vontade. Segunda coisa aqui, além de ter cuidado de obedecer, e Josué foi obediente, não deixe de falar. No versículo 8 ele diz assim, no versículo 8 agora, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Então, além de obedecer, ter o cuidado de obedecer a toda a lei, agora ele diz, não deixe de falar. Então Josué era um líder, e nós aqui, professores, líderes em casa, em qualquer lugar, você tem a incumbência, né, de levar uma mensagem de edificação, de motivação, de encorajamento, e às vezes de desafio também, desafiar as pessoas. Então, cabe a nós, crentes em Jesus, no ambiente em que ninguém é crente, só você tem que liderar isso, a questão espiritual. Você tem que ser ali o porta-voz de Deus. Leva um salmo no WhatsApp, não é? Uma palavra. Eu tenho evangelizado uma médica de 25 anos, né, que conheci lá em Niterói. Aí de vez em quando mando uma palavra para ela. Uma outra lá, que é da área de marketing, também conheci. Aí de vez em quando uma palavra. Que Deus abençoe sua família, né, um versículo, um salmo, um provérbio, sempre mandando uma mensagem. E as pessoas gostam, geralmente, né, de maneira geral, gostam. Então, veja, não deixe de falar a palavra. Sabe, você fica mandando tanta florzinha ali, bom dia, bom dia, bom dia, né? Isso cansa as pessoas, se você não sabia. Mas, se você mandar um texto bonito, um salmo, um versículo bacana, olha que diferença. Tem, né, mensagem. Ok? Pensem nisso e aproveitem as ferramentas maravilhosas que nós temos hoje em dia para levar o Evangelho, a boa notícia de Jesus, trazendo esperança. As pessoas estão precisando de esperança. E aí, muitas vezes elas procuram, né, de alguma forma, mas elas não sabem que Jesus Cristo é a única esperança. Então, além de obedecer toda a lei, falar da lei, nós falamos daquilo que gostamos. Então, tenha prazer de falar da palavra do Senhor. E também aqui, em terceiro lugar, né, além de falar no versículo 8, a parte B diz, não deixe de meditar. Então, além de falar, além de obedecer, você vai pensar. Olha, sai para caminhar, de repente você medita no Salmo 23. E aí, de repente, você fala assim, não, eu quero meditar só numa parte do Salmo 23. A sua bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Pronto. E você pode fazer a meditação do Salmo 23 uma semana toda. Não é? Então, você pode separar do versículo uma palavra, ou de um capítulo, um versículo, um texto. Você pode utilizar-se da palavra, do Evangelho, para a sua reflexão, e isso vai ajudar os seus pensamentos, porque nós somos o que nós pensamos. Coisas boas entram, coisas boas saem. Se entrar lixo, vai sair coisa ruim, pecado. Então, é isso que a gente precisa ter esse cuidado. Então, tenha o cuidado de falar a palavra, de meditar na palavra, e naturalmente você vai se tornar uma pessoa obediente a Deus. E aí, como consequência natural, vai ser o quê? A bênção de Deus sobre a sua vida, a presença, o poder, o propósito dele se cumprindo em você, e você será conduzido vitoriosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme a gente percebe aqui nesse texto, quando ele diz assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, se eu falo, né, eu falo porque medito, medito porque amo e obedeço porque amo. Medito, falo, obedeço, sou bem-sucedido porque sou um crente obediente ao Senhor. Pense nisso. O caminho da bênção é o caminho da obediência. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Jesus é o caminho e nós estamos nele.
Não vamos nos desviar nem para a esquerda, nem vamos retroceder. Vamos em frente e vamos superar todas as adversidades, todo o embaraço, vamos ser superados, todos os problemas serão vencidos com a graça que está no nome do Senhor Jesus. Ok? Então, quero convidar você a fechar seus olhos para orar comigo. Nós vamos cantar a última música nessa noite, terminando o culto assim. Mas, nessa semana, não deixe de meditar. Volte ao texto de Josué, capítulo 1. Estude esse personagem tão importante da palavra de Deus, do Velho Testamento, das Escrituras, que você possa, então, aplicar na sua vida e se torne um crente, então, que anda com o Senhor em obediência de dia e de noite, meditando na palavra de Deus. Você, com certeza, vai experimentar algo novo na sua vida. Ele te convida, então, a fazer diferença por onde você passar. Tão somente, seja obediente. Aprenda com o Senhor. Abra o Evangelho. Medite na palavra de Deus. Vamos fazer isso, Senhor. Nós pedimos que nos ajude a ter fome e sede da Tua palavra, a dar preferência em fazer a Tua vontade sobre a nossa vontade. Repreenda Satanás e os demônios, todo o mal, todas as trevas, tudo que é maligno, para longe de nós. E se há algum pensamento pecaminoso, retira de nós, que haja em nós, então, pureza no pensar, no agir, nas decisões. Ajuda-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor, que o Espírito do Senhor opere em nós e tire-nos, venha te retirar-nos, Senhor, de todo embaraço, de toda assédio, de todo pecado, e nos ajude a ser puros e santos ao Senhor. Nós te pedimos, nos ajude, Senhor, diante dos nossos desafios, diante das enfermidades, traz a saúde, faz o milagre, Senhor, que nós precisamos, diante do desemprego, dos apertos financeiros, da insegurança, nós te pedimos que nos fortaleça, que renove as nossas forças, que reafirme a nossa fé, que seja uma fé inabalável, que nós confiemos verdadeiramente no Senhor e na força do seu poder, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos colocar de pé, vamos cantar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor hoje e eternamente. Vou chamar o irmão Renato, que vai orar agora por nós. Vamos orar pelo irmão do Renato, se chama Ronaldo, lá em Brasília. Está tratando câncer, né? Está uma fase de tratamento. Vamos orar por ele. Pode vir aqui, Renato. Quero orar por mais 2 pessoas. São pedidos assim, urgentes. Hoje de manhã a professora Jussara pediu para orar pelo sobrinho dela, de 39 anos, que recebeu assim um prognóstico triste do médico, né, que ele só tem mais alguns anos de vida por causa do câncer. O nome dele é Felipe. Então vamos orar pelo Ronaldo, seu irmão. Você pode vir aqui, você que vai orar. Vamos orar pelo Ronaldo, que é irmão do Renato. Vamos orar pelo Felipe, de 39 anos, sobrinho da irmã Jussara. E vamos orar pelo Eduardo, irmão da Jussiane. Né? Então, assim, a Jussiane, ela tem pedido pelo irmão dela, está internado no CTI, né? Está entubado, né?
Ele tem uma doença rara, o quadro dele é muito difícil. Ela foi para lá essa semana, para o Rio, para acompanhar a família. Eles estão muito tristes. O nome dele é Eduardo. Então é fácil, né? Ronaldo, Felipe, Eduardo, Gabriel, que é a sobrinha da Jussiara, porque nós temos orado. Lorena também, que é o pedido sempre da Lucy Moura, né? É uma menina de 24 anos com câncer, já desenganada pelos médicos. E o nosso jovem aqui, Gabriel, com 17, né? Também os médicos o desenganaram, mandaram ele para casa. Então, nós devemos orar e pedir a Deus um milagre. São todos casos gravíssimos. São todas essas pessoas que precisam de um milagre. E cabe a nós estarmos orando por elas. Então, não se esqueçam desses nomes. Vou até repetir aqui, né? Ronaldo, o Felipe, né, 39 anos, com câncer. Eduardo, que não é câncer, mas é uma doença, um problema seríssimo. Ele está no CTI já há um tempo. E também o Gabriel, né, sobrinho da irmã Jussiara. E a Lorena, que é essa jovem que a gente não conhece pessoalmente, mas é uma irmã da igreja que tem pedido por ela. Senhor amado, aqui estamos, Senhor, com todos esses nomes, Pai, que foram ditos aqui pelo Teu servo, Pai. Senhor, sabemos que somos limitados, Pai. Não podemos fazer nada, Senhor, a não ser clamar pelo sangue de Jesus por todas essas vidas, Pai. Senhor, sabemos que estamos passando momentos difíceis. Sabemos que é um momento, Senhor, de grande dificuldade que o Teu povo está passando aqui na terra, Pai. Mas graças a Deus que temos a Ti, Senhor. Porque Tu és um Deus, acima de tudo, Tu és um Deus justo. Tu és um Deus, Pai, que ouve os corações do Teu povo, Pai amado. Por isso, Pai, que Te pedimos, Senhor, Te clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus, Pai. Senhor, abençoa, Senhor Deus, o Felipe, Pai, que está passando por esses problemas de saúde, Deus amado. Só o Senhor, Pai, pode colocar a Tua mão ali naquele leito, Senhor, e tirar aquela vida dali, Senhor Deus, e trazer de volta para o seu lar, Pai. Só o Senhor tem esse poder, Pai, e somos cientes disso. Também, Senhor Deus, temos aqui, Senhor, os nomes, Pai, que foram ditos, Senhor. São nomes, Pai amado, que estão precisando de Ti, Senhor. Eduardo, Pai amado, o irmão da irmã Jussiane, Senhor, o Gabriel, Pai, o meu irmão, Senhor Deus, que estão ali, essas pessoas sofrendo por doenças, Pai, por câncer. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que só o Senhor é Deus, Pai. Senhor, a Tua igreja clama por essas vidas, Senhor. Também, Senhor, Te pedimos que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, os nossos lares, Pai, os nossos familiares, Senhor, que não se encontram aqui, aqueles que estão com a sua fé abalada, Deus, que estão necessitados, Senhor, da visita do Teu Espírito Santo na vida deles, Pai. Vá ali, Senhor Deus, também, e leva, Senhor Deus, a paz a todos os corações, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor Deus, sair daqui certos, Pai, de que o Senhor fará o melhor por nós, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Declaramos, nós Te amamos, Senhor. Abençoa, Senhor, essas vidas, Pai, e a cada um de nós. Que a Sua misericórdia seja para sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado da nossa orquestra e nossa banda, aí muito bacana aí hoje, né, de manhã e à noite. Podem voltar domingo, estão contratados, ok? E agradeço a vocês que estão aqui visitando conosco, né?
mesmo com frio, mesmo com chuva, foi tão aconchegante estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor. Maravilhoso, isso é uma graça de Deus para nós. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, dos que estão trabalhando e servindo. Os visitantes sejam bem-vindos e voltem outras vezes, né? É um prazer reencontrá-los aqui. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, a nossa oração em nome de Jesus.